Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Davi Barbosa, fundador da página Serviço Social Brasil e também ministro 33 cursos na área do serviço social e na área de pedagogia. E nessa live eu quero falar com vocês, nessa transmissão ao vivo, sobre os principais procedimentos para elaborar um estudo social. Como realizar um estudo social? Bom, o estudo social é, se não o maior e o mais importante, um dos maiores e mais importantes instrumentos do assistente social na sua intervenção de trabalho profissional. Um profissional do serviço social extremamente técnico, competente, teórico, metodológico e operativo, sabe que o instrumento social é necessário em todas as ações do seu processo de trabalho, no enfrentamento das multifacetadas expressões da questão social. Então, o primeiro passo é você entender o que é um estudo social. Entendendo o que é um estudo social, eu já falei muitas vezes, o estudo social é um instrumento para analisar, investigar, estudar a realidade e, através desse estudo, levantar informações pertinentes para responder perguntas relacionadas à realidade social dos sujeitos envolvidos. Então, o estudo social nada mais é do que um estudo minucioso de uma determinada realidade, envolvendo um determinado grupo de atores sociais ou apenas um ator social, a depender de cada necessidade. Como é que se faz? Boa noite, Sheila Araújo. Como é que se faz, então, esse estudo social? Bom, o primeiro passo é você estudar adequadamente as perguntas. Boa noite, Silvia. As perguntas que a instituição está te fazendo, está te cobrando, ou a parte jurídica ou a autoridade está pedindo para você. Estudando e entendendo isso, se houver um processo, é necessário estudar o processo. Se houver um encaminhamento, um relatório de saúde, enfim, toda a documentação envolvida no processo dos atores sociais você precisa conhecer de antemão. Sentou-se, então, você vai escolher quais instrumentos são mais adequados para se aplicar na realidade, para levantar as informações necessárias que estarão contidas no estudo, na parte científica e técnica do seu estudo social. Então, o estudo social é realizado através de entrevistas, esses são os instrumentos. Visitas domiciliares, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, observações juntadas de documentos, uma série de informações, áudios gravados, fotografias, enfim, toda uma documentação históricos arquivados antigos a respeito daquele usuário, daquela realidade social. Todas essas são informações que irão compor o estudo social. Então você escolheu quais instrumentos. Essa realidade eu preciso investigar, preciso analisar, vou fazer uma entrevista. Depois vou fazer uma visita domiciliar. Vou fazer um questionário aberto, semi-estruturado ou estruturado com os envolvidos. Quantas perguntas eu preciso fazer? De acordo com a cobrança, a exigência da autoridade envolvida, você vai escolher o instrumento. Uma vez escolhido o instrumento, você vai adequar o instrumento à sua realidade. Essa adequação exige que você conheça tanto as perguntas que a autoridade ou a instituição te fez, as cobranças, o que ela solicitou, o que você precisa estudar, como também exige que você conheça o ator da política pública, o sujeito do seu estudo social, os atores do seu estudo social. Então, um prévio conhecimento sempre é necessário para que você possa levantar. De repente, você aplica uma entrevista no usuário. E você descobre que só a entrevista não é suficiente. Você precisa fazer um questionário qualificado, um questionário estruturado, para levantar mais informações para estar contido no seu estudo social. Então, quando você começa a aplicar os instrumentos, podem surgir a necessidade de novos instrumentos ou mesmo a readequação daqueles instrumentos que você está usando. Então, é bom entender, é bom ficar claro que um relatório social, que é o resultado do estudo social, ou o laudo social, que é o resultado da perícia social, ele transforma-se em um instrumento de saber e também um instrumento de poder. Porque com ele você pode viabilizar direitos e com ele o juiz pode condenar, absolver, melhorar a situação de uma pessoa, encaminhar para um procedimento adequado. Então, o estudo social é um instrumento de saber. Saber porque você vai saber a realidade envolvida na questão. No território, com o usuário, com a criança, com o idoso, com a mulher que sofreu violência doméstica, com a situação toda. E com o jovem, com o adolescente, com a criança. E quando você aplica um estudo social, você aplica para saber, mas ele também gera poder, porque com ele você tanto sabe o que houve, como pode fazer alguma coisa a respeito.
Então, eu não vou falar nesse vídeo sobre laudo social, não vou falar sobre parecer social, nem sobre perícia, nem sobre relatório social. Outro dia eu vou voltar para falar sobre cada um deles. E todos eles estarão contidos, poderão estar contidos no estudo social ou não. Pode ser somente uma parte, não há necessidade. Mas compreende-se, isso são determinações do próprio Cefez, que o estudo social é o todo e que nele pode estar contido todas as outras partes. Um estudo social pode ter um laudo social ou não. Um laudo social pode ser um laudo social, sem um estudo social, dificilmente. Mas já houve casos de fazerem parecer social, laudo social, sem ter feito um estudo social, o que eu não recomendo. Recomendo que um saia do outro, porque o estudo social é mais completo. Porque o estudo social é um instrumento de poder? Porque ele contribui em muitas situações delicadas, singulares, para viabilizar direitos, para pensar de forma adequada, refletir em situações de conflitos familiares. Por exemplo, a separação de um casal, a mãe que praticou maus tratos contra o filho está em vias de ter o seu poder familiar suspenso ou mesmo cassado pelo Poder Judiciário, a disputa da guarda de filhos, processo de adoção, adolescentes em conflitos com a lei. Então tudo isso vai pedir um estudo social. Então, de forma bem simplificada, eu apresentei aí para vocês o que é um estudo social. E o que contém um estudo social? Bem, um estudo social precisa conter obrigatoriamente, em primeiro lugar, a apresentação, né, da instituição que está solicitando o estudo social, a solicitante. Precisa estar contendo aí as atribuições daquele que foi solicitado ou do profissional que vai fazer o estudo social. Em seguida, a caracterização do objeto necessário, que fez-se necessário o estudo social. Posteriormente, a caracterização também do território, da realidade ou do ator social onde o estudo social vai ser feito, porque o estudo social é feito sobre uma realidade, é feito sobre um território, ele é feito sobre uma pessoa, sobre duas ou mais pessoas, sobre uma família. O estudo social também pode ser feito sobre o meio ambiente, ele pode ser feito sobre uma empresa, sobre uma ONG. O estudo social pode ser feito sobre um trabalho acadêmico, sobre um livro. Ele pode ser feito sobre um artigo científico, sobre uma tese. Ele pode ser feito sobre uma empresa privada, um grupo de pessoas. Enfim, o estudo social pode ser solicitado por uma empresa, respondendo a Ana Paula Martins. Também pode ser solicitado por um juiz, pelo Ministério Público, pela Prefeitura. Pode ser solicitado, inclusive, pelo próprio usuário da política pública, até bem recente, disse que não podia, mas isso já mudou. Pode ser solicitado também. O estudo social pode ser elaborado por um assistente social que está numa instituição pública, no Poder Judiciário, na saúde, mas pode ser elaborado também por um assistente social que seja um profissional liberal, que esteja trabalhando por conta própria para prestar assessoria e consultoria no interesse do serviço social ou de matéria do serviço social. O estudo social ele é necessário para solucionarmos as demandas necessárias. Jale Oliveira, em parte eu concordo contigo, mas assistente social não soluciona, viabiliza. E quem soluciona, na verdade, quem dá a palavra final é o juiz. De certo modo, eu entendi a linguagem figurada que você tentou utilizar, mas é só para explicar para os alunos, possíveis estudantes do serviço social que estão estudando aí também, entender que nós criamos propostas. Então, quando eu elaboro um estudo social, ele não me dá uma resposta. A resposta seria o parecer social, o laudo social. O estudo social é apenas uma apresentação do que está lá. O que é que tem lá? O que é que acontece lá? Quem são as pessoas lá? Que direitos elas têm, que direitos elas não têm? Quando eu chego no parecer social, então eu emito uma opinião, enquanto técnico do serviço social, do que deveria ser feito para que o direito fosse viabilizado. Então, eu estaria apresentando uma solução lá na parte do parecer social, que está incluso no serviço social, mas não necessariamente precisa estar incluso, porque nem sempre o estudo social vai pedir parecer social. Então, eu recomendo aos profissionais, gente, se o juiz te pedir um estudo social, mas não te pedir um parecer social, não faça o parecer social. Faça só estudo social e deixe deliberado para que o juiz tire suas conclusões. Porém, se veio explicado, ou então se comunique e pergunte à autoridade. Ou se você já conhece o juiz, sabe o que é que o juiz quer. De repente o juiz pediu um estudo social, mas já fica subentendido, estudo, laudo e parecer. Então você já sabe o que fazer. A melhor forma é a comunicação. Se comunique com o juiz e pergunte para ele, o senhor quer só o estudo social ou quer que esteja incluso no estudo social o parecer,
o laudo social, o relatório social e todas as informações necessárias. E ele vai te dizer se ele quer só estudo social para ele mesmo tomar a decisão, ou se ele quer o estudo social com o laudo social e também o parecer técnico, que é o parecer social, para que ele, a partir da sua opinião, venha tomar a decisão dele. A maioria dos juízes vai preferir estudo social completo, com laudo e parecer, mas tem juízes que não. Tem juízes que quer só estudo social. Ele entende que ele mesmo vai tomar as suas decisões e vai interpretar o que você está dizendo e vai transformar em decisão jurídica. Isso varia de um juiz para outro. Então é necessário, e se tratando de juiz. Se você, o solicitante do estudo social foi, por exemplo, a Secretaria de Saúde, isso acontece muito em relação ao TFD, que em muitas cidades o TFD, a prefeitura comprou ônibus e as pessoas estão usando para ir para o carnaval, estão usando para ir para a festa rave, estão usando para ir para a festa de cantor famoso, pelo TFD, para ir fazer outras coisas, que são padrinhos políticos, que não tem nada a ver com transporte fora do domicílio, com tratamento fora do domicílio, mas como são padrinhos políticos, chega lá, o motorista fica amedrontado, com medo de perder o emprego, acaba lotando o ônibus num monte de turista que não precisa de tratamento fora do domicílio, e então às vezes a Secretaria de Saúde pode solicitar o profissional de serviço social na saúde para elaborar um parecer social para saber se o estudo social, para saber se o indivíduo realmente precisa do tratamento fora do domicílio, se ele é um turista que está utilizando o transporte público da saúde para ir passear na outra cidade, ou para fazer compras, né? Está acontecendo muito isso aí no Brasil. O tratamento fora do domicílio se transformou também num cabide de voto. Infelizmente, tudo que é política boa que aparece acaba sendo extinta porque não é fiscalizada, não tem participação pública e acaba se tornando um cabide de voto para os políticos e para a gente sem vergonha na cara que se utiliza de um instrumento tão bom quanto esse que viabiliza direitos para quem que precisa fazer tratamento, domicílio de problemas renais, de CA e de tantas outras enfermidades que existem aí no campo da saúde e acaba prejudicado. Então é bom você saber, por isso que tem que ter uma associação de assistente social no teu município. Estou batendo aqui nessa tecla, ó, porque numa situação como essa, a associação pode se juntar, não é uma pessoa que vai fazer a denúncia. A associação, enquanto entidade jurídica, sem fins lucrativos, se junta e faz a denúncia qualificada para o Ministério Público em relação a essas coisas. A assistência social precisa de uma associação em cada município do Brasil para lutar pela viabilização de direitos que estão sendo violados descaradamente nos municípios por causa do cabide de voto. Vai ser uma instituição de poder político para lutar, para viabilizar mais direitos. Então eu estou recomendando, em todos os vídeos que eu faço aqui, estou falando, gente, vamos montar a Associação de Assistentes Sociais nos municípios, vamos montar, precisa, é necessário, eu vou falar aqui, todo vídeo que eu fizer eu vou falar, porque eu sei como um instrumento participativo, como a associação pode trazer resultados positivos. Então o estudo social, ele serve para estudar todas essas realidades, você fazer o levantamento de informações. Eu parei aonde? Sim, a caracterização do público-alvo, no caso, pode ser a caracterização do ator social, pode ser a caracterização do espaço físico, do meio ambiente, do livro, enfim, já falei tudo isso. Depois da caracterização, aí vem o termo circunstanciado, que é a parte circunstanciada, as circunstâncias que levaram a acontecer tudo aquilo que aconteceu. Mas isso é um desvelamento profissional de competência do serviço social. Você relatar em questões sociais o que você encontrou dentro do estudo social, que você vai estudar a realidade e você vai observar. Por exemplo, você foi contratado para fazer um estudo social, você é assistente social, sobre o meio ambiente. Então você vai olhar o meio ambiente, vai levantar informações se o meio ambiente está sendo depredado, é palavrinha difícil. Se estão jogando lixo no rio, se tem poluentes sendo despejados no riacho, se está produzindo muita fumaça, enfim, várias questões, mau cheiro, várias questões relacionadas à proposta do seu estudo social. Se você for realizar um estudo social sobre criança que estava sofrendo maus tratos, você vai realizar um estudo com aquela criança e com outros atores envolvidos, tipo vizinhos, outros irmãos, a mãe, o pai, os avós, e vai levantar todas as informações para verificar a veracidade dos fatos. Nunca acredite na realidade que está diante dos seus olhos. Gente, tem gente que chora jurando que não fez, chora de joelho jurando que não fez, e é mentira. Então quando você observa a realidade, às vezes é bem outra. Então não vá para o campo fazer um trabalho movido apenas por sentimento. Vá para o campo fazer um trabalho movido por competência técnica, com um olhar sensível, para não ignorar
também quem está passando por um conflito, por uma situação de vulnerabilidade na sua frente, mas também fique atento para não ser enganado, porque tem muita gente mentindo. Começou a encontrar contradição nos depoimentos, nas entrevistas, nos relatórios, faz de novo, busca novos atores, levanta mais informações, modifica, repete o questionário, mas com perguntas diferenciadas, modifica até você levantar a verdade para constar no seu estudo social. Um estudo social bem feito pode viabilizar o direito de uma criança, pode viabilizar o direito de toda uma comunidade inteira, de uma população, de um bairro, de uma família, pode mudar a vida de uma pessoa. Então é importante que o profissional em serviço social esteja preparado para elaborar. Então, como eu disse a vocês, eu não vou falar sobre laudo social, parecer social, vou falar numa outra oportunidade porque é muito específico. E para falar sobre isso eu preciso de uma aula específica. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, eu volto com esse tema depois e eu vou fazer um material, um arquivo em PDF descritivo, em Word, vou salvar em PDF, descritivo sobre o estudo social, o que é o estudo social, cada ponto que tem que ser colocado, que estar contido no estudo social. É importante que você utilize termos técnicos, mas também que você se atenha à veracidade dos fatos dentro do seu campo de atuação, da realidade que você está investigando. Muito obrigado a todos que participaram. Não esqueça de clicar aí onde se diz seguir essa live ou assinar essa live. Quando eu voltar a entrar online novamente, você será avisado, será notificado. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.